Magalu Cloud, impulsionando a competitividade do Brasil através da tecnologia. Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos começando mais um Revolução IA, programa do Neofeed que aborda o impacto da inteligência artificial no mundo dos negócios. Eu sou Letícia Cardoso e quem me acompanha é o empreendedor e conselheiro de inteligência artificial em grandes empresas, Rodrigo Elser. Bem-vindo, Rodrigo. Tudo bem? Tudo ótimo, Letícia. Pronto para mais um programa? Super pronto. Animado com o papo que a gente vai ter hoje. E o nosso convidado de hoje é Alberto Leite, presidente do Grupo FS. Vamos conhecer um pouquinho mais sobre ele. Alberto Leite é um empresário e investidor brasileiro que atua na indústria de tecnologia, em especial nos segmentos de cibersegurança, seguros, clouds e data centers. Leite é fundador, sócio principal e presidente do Grupo FS, conglomerado de empresas de tecnologia que atualmente soma mais de 55 milhões de clientes e teve faturamento de 1,4 bilhão de reais no ano passado. Alberto, bem-vindo. Obrigada pela sua presença aqui no nosso programa. Obrigado, vai ser um prazer esse bate-papo. Alberto, antes da gente começar, eu queria dar um recadinho aqui. O Neofeed tem um canal no YouTube. Se você ainda não está inscrito, aproveite, se inscreva, porque além dessa conversa, tem outros papos super interessantes sobre gestão de investimentos, sobre inteligência artificial e tudo mais que você precisa saber. Alberto, vamos começar falando sobre o seu investimento de 1,8 bilhão de reais em data centers aqui, que você anunciou no final do ano passado, para nossa audiência entender como que data centers se conectam com inteligência artificial e qual a importância disso? Primeiro, data center é uma central de dados onde você basicamente transforma energia, como nós conhecemos, em o que a gente chama no jargão poder computacional. Você pega a energia, a eletricidade, coloca num conjunto de supercomputadores, de servidores, e esses servidores pegam toda essa potência energética e transformam isso em cálculos matemáticos sofisticados, em imagens, em vídeos, em cruzamento de dados, que a gente chama isso de poder computacional. Quanto mais energia, mais poder computacional. Quanto mais poder computacional, mais você entrega serviços às pessoas, né? As pessoas não conseguem enxergar o data center na prática nas suas vidas, mas quando você manda uma mensagem de WhatsApp, você está processando isso no data center. Quando você faz um download, assiste Netflix, você está processando isso no data center. Quando você abre um browser, navega na internet, você está processando no data center. Quando você dá um like no Instagram, você está processando tudo aquilo no data center. Então, o data center é a primeira infraestrutura para que tudo isso que a gente usa, que a gente chama de tecnologia, telecomunicações, é a primeira infraestrutura que serve às pessoas. Sem essa infraestrutura, quase nada do que nós temos hoje poderia acontecer. Ela que conecta, ela que cruza, é ela que agrupa todos os dados que nós trafegamos, de um simples SMS até uma coisa super complexa como um cálculo matemático com milhares, dezenas de milhares de variáveis. Então, isso é um data center. E nós anunciamos esse investimento no Brasil, que a gente tem algumas grandes convicções sobre data center. Primeiro que, quando a gente olha em perspectiva futura, e eu costumo a tentar fazer isso de uma forma muito simples de explicar, você não consegue imaginar que, por exemplo, aquela nossa audiência que tem um filho hoje de 8 anos, daqui a 10 anos, quando ele tiver 18, portanto, ele vai usar menos tecnologia do que use hoje. A gente não consegue imaginar alguém que vai nascer ainda, olhar isso em perspectiva e vai usar menos tecnologia do que usa hoje. Essa tendência, ela é assim nos últimos 30 anos e ela só cresce quando você mais absorve serviços, tecnologicamente falando, mais há o uso disso. Então, a gente acredita na força da demanda. A gente acredita no Brasil, primeiro que nós somos brasileiros, não desistimos nunca, né? Estamos aqui, vamos continuar aqui. Mas, óbvio que isso é apenas um jargão, mas o Brasil é um país potencialmente muito forte, deveria ser muito forte para data center. Nós temos as condições energéticas super adequadas, sobretudo aquelas de baixo impacto de carbono, ou seja, o que se diz energia limpa, né? Energia verde. Nosso grid energético é muito diverso já por definição, e nos últimos 10 anos a gente houve um crescimento muito grande de eólicas e solares.
Então, a gente tem um grid que pode ser usado nos data centers verde, ou seja, de baixo impacto de carbono. Segundo, nós somos um país que tem escala. Nós temos 230 milhões de pessoas, dos quais 90% usam algum tipo de tecnologia. Então, nós somos um país também que só a demanda interna já é uma demanda importante a nível global. Nós não somos um país super pequeno, etc. Terceiro, que em qualquer ranking que você pegue, o Brasil é um grande usuário de internet, inclusive no cyberataque, inclusive das coisas que não são boas, né? Mas se você pegar o ranking de consumo de e-commerce, nós estamos nos top 5. Consumo de WhatsApp, nós estamos lá entre os top 5. Consumo de rede social, SMS, uso de 5G. Nós somos um país que tem escala e tem vocação para isso. Quarto, nós temos uma mão de obra que a gente tem muito gap do ponto de vista de engenheiro de dados, engenheiros elétricos, engenheiros eletrônicos, mecatrônicos. Nós temos ainda muito gap disso, mas é uma mão de obra que, relativamente comparada com outros locais do mundo desenvolvidos, seja isso na Europa ocidentalizada, seja isso nos Estados Unidos, você tem uma mão de obra em dólar ainda melhor do que tem nesses outros países. Então, nós temos também mão de obra que nos falta engenheiros, mas o custo nosso é melhor do que seria em outro país. O quinto, que uma coisa que nos últimos 5 anos, sobretudo depois que você teve a eclosão da guerra da Rússia com a Ucrânia, o tema geopolítico virou um tema na pauta de qualquer CEO, na pauta de qualquer fórum, na pauta de qualquer organização. Hoje tem um tema geopolítico. Quem é amigo de quem, onde você produz, se quem você produz é confiável, não é confiável. E o Brasil, por sorte nossa, temos um pragmatismo há muitos anos implementado no Brasil, onde nós ficamos amigos de todo mundo. Agora, claro, não é uma boa janela de avaliar nossa relação com os Estados Unidos, que está no meio de uma crise, mas excetuando essa crise, nós somos um grande parceiro dos americanos. Os americanos até 2011 e 2012 eram os maiores parceiros nossos comerciais, o maior. A partir de 2012 perdeu o lugar para a China e é o segundo maior. Nós trocamos, vendemos e compramos deles, né? Em tecnologia, por exemplo, eles não vendem quase toda a tecnologia que está aqui no Brasil. Você imagina você hoje, em qualquer escritório das pessoas que nos ouvem, tirar a Microsoft ou tirar o Google, né? A gente simplesmente, os escritórios parariam. Se você imagina que, tira o Google Docs, tira Gmail, tira o Microsoft Excel, Word, PowerPoint, tira daí. Só para a gente olhar no usuário comum. Mas isso também se reflete nas infraestruturas, e data centers, e conexões. Eles são grandes exportadores de serviços para nós. E nós exportamos muitos bens para os americanos. Assim como os chineses, assim como nós somos amigos dos africanos, somos amigos dos nossos vizinhos. Embora você pode ter alguma diferença ideológica hoje com a Argentina, mas nós somos amigos. A pauta de exportação e importação com a Argentina é intensa, com todo o Mercosul. Nós somos integrados nessa cadeia do Mercosul. Com os latino-americanos, com a América Central, com os europeus, nós temos uma relação amistosa, comercial, troca de bens. Então, geopoliticamente, nós somos um país, no linguajar, friendly. É um país que não estou falando do ponto de vista de impostos, essas coisas. Estou falando friendly do ponto de vista geopolítico. Portanto, a gente acha que o Brasil, por essas características, é um grande potencial para receber infraestrutura de data center. E é claro que há os desafios aqui, né? Você tem uma estrutura de impostos ainda que não é adequada, sobretudo para exportar serviços. Nós temos uma lei geral de proteção de dados que, se por um lado protege os nossos clientes, mas para o estrangeiro, imagina você um cliente chinês que tem cliente na Tailândia e bota um data center no Brasil. E ele está sujeito à LGPD brasileira? Quer dizer, na Tailândia não tem LGPD. Na China também não tem. Supostamente esse cenário. Aí você põe no data center brasileiro, porque o Brasil é bom para ter data center. Mas ele vai ter que estar submetido à LGPD brasileira? Só que ele não está adequado lá, porque não é pedido na legislação do país onde está o cliente. Então, não poderia ter aqui, porque não estaria desenquadrado sobre a lei brasileira. E temos ainda muita dificuldade de licenciamentos da natureza, que comumente se vê tanto da fronte municipal, estadual, ambiental, você tem muita dificuldade. E a nossa maior dificuldade, hoje,
operacionalmente falando, é que essa nossa linha de transmissão energética está esgotada, está colapsada. Não se pode construir um parque gigantesco de data center com essas linhas de transmissão. Na geração nós somos muito bons, tem um excedente, mas na transmissão de energia nós temos problemas importantes. Então, dito isto, a gente, até porque é do setor de tecnologia, acredita muito no potencial da IA, achamos que estamos diante, talvez, eu ouso dizer que talvez a revolução tão importante quanto a IA foi a divisão do átomo. É algo semelhante. Isso aí é tão importante quanto o advento da internet. Honestamente, na minha opinião, eu vi a internet começar no mundo e no Brasil. Fui um dos primeiros usuários da internet no Brasil. Eu vi a revolução das telecomunicações, da privatização, participei, estava presente nesse negócio, vi uma grande revolução quando você deu o telefone para as pessoas, né? Depois eu vi a internet nos telefones, eu vi a revolução do cloud. Nada se compara a esse negócio do IA. E por acreditar muito nisso, a gente falou, bom, vamos participar disso. Nós não achamos que, nem nós, e talvez, vou arriscar, tá? Nenhuma companhia brasileira consiga competir no mercado de motor de IA. Motor de IA é o ChatGPT, é o Gemini, é o DeepSeek, um motor de IA. Nós não temos condições de formação de profissional, nem formação de capital para competir nesse negócio. Isso é um negócio que qualquer pessoa vai competir, precisa de 10, 5 bilhões de dólares para começar. Inclusive, por exemplo, na fabricação de semicondutores, que é um negócio que a empresa hoje é a empresa mais valiosa do mundo, que é a NVIDIA, que fabrica placas de vídeo, é um negócio que também não temos condição de competir, porque também é um negócio que, para começar a brincadeira, é 20, 30 bilhões de dólares. Sim. Então é um negócio que a formação de capital brasileira hoje não permitiria um investimento desse. Mas em data center, não. E em aplicações sobre LLMs, também não. Isso não é verdade. Pode competir, pode ter player nacional. Isso dá para fazer. Então, acreditando nisso, nós anunciamos esse investimento. Estamos em pleno processo de desenvolvimento. Um marco agora recente de data center, eu acho que foi equivocado, mas eu acho que o Congresso vai corrigir isso. Então, estamos muito fortes acreditando tanto na IA quanto na infraestrutura por trás da IA. Alberto, acho que você deu um panorama bem completo, né? A gente vai destrinchar tudo isso que você falou ao longo do nosso programa, mas antes, vamos a uma mensagem do nosso patrocinador. Meu nome é Otávio, eu sou um dos sócios e CTO do Icasei, uma empresa que nasceu há 17 anos para resolver as necessidades do mercado de casamento. Uma das principais questões que a gente nota, que a Magalu trouxe para a gente, foi realmente uma segurança na questão financeira. Um dos problemas que a gente tem, acho que toda empresa nacional tem, é exatamente a questão da moeda, da cotação do dólar, que a gente fica muito preso. E a Magalu trouxe realmente não só a cobrança em real, mas a aclimatação desses valores para o mercado nacional, o que faz com que seja muito mais fácil para a gente se planejar. Você está acompanhando o Revolução IA, programa do Neofeed que aborda o impacto da inteligência artificial no mundo dos negócios. Nosso convidado de hoje é Alberto Leite, presidente do Grupo FS. Alberto, a gente estava falando sobre a relação de data centers e IA, né? E eu acho que você trouxe pontos interessantes. Agora, Rodrigo, acho interessante a gente saber sobre o Brasil, né? Puxar um pouquinho disso. Acho que seria interessante, Alberto, se você pudesse compartilhar com a gente algumas referências de Brasil versus América Latina, Europa, em termos de onde estamos em relação ao data center e onde você enxerga que a gente estará daqui a 5 anos, 10 anos, vamos dizer. Você tem esses números? Eu não tenho um número exato para a gente comparar, por exemplo, com Chile, México, um número exato. Mas a cena de data center, por exemplo, Chile, Colômbia, o próprio México, ela é uma cena menor que a brasileira, volume, tamanho. Mas nós não somos também um top 10 no mundo hoje. Nós temos mais ou menos entre 148 e 153 data centers, aí todos os portos, do micro até o maior. Mais ou menos esse é nosso parque hoje. Nós devemos ter algo como 800 megawatts de energia de data center hoje. Para ter uma ideia do que é 800 megawatts.
O estado do Piauí inteiro, somando todas as pessoas, governo, indústria, tudo lá, o estado do Piauí, é mais ou menos isso. Então, o que a gente consome em data center é mais ou menos o que seria o total do estado do Piauí. Potencialmente, eu acho que a gente tem condição de atrair muito mais investimento do que os mexicanos, pelo problema de grid energético lá no México, do que os chilenos. Recentemente começou a se construir alguns data centers no Chile, porque ele é um ponto super estratégico entre o Oriente e China, né? É uma espécie de uma quina entre Oriente e Ocidente ali, né? Inclusive é o canal do Panamá lá, que justifica a entrada do canal do Panamá, porque ali é um ponto. Então, ali é um ponto de proximidade ali entre os dois mundos, começou a se construir, mas deu um apagão há 6 meses atrás lá no Chile, por problemas elétricos. Acho que o Brasil, nesse aspecto, o Operador Nacional do Sistema tem um sistema super robusto. Então, você tem no mesmo poste aqui elétrico, energia que vem de Itaipu e vem no gerador de energia solar do Piauí, ou do Ceará, ou do Rio Grande do Norte. Está no mesmo poste aqui, está todo mundo conectado. E tem um Operador Nacional do Sistema que já mostrou que tem uma estrutura de gestão, de cibersegurança, de gestão de crise aprimorada. Há muitos anos a gente não enfrenta aqui um problema de apagão sério, casos pontuais, mas não enfrentamos esse tipo de problema a despeito do crescimento da economia brasileira. Então, te falando em números, eu não saberia te precisar exatamente os números, mas potencialmente nós no Brasil temos assim uma janela muito maior, excetuando os Estados Unidos, muito maior do que qualquer país aqui nas Américas. Seja Central, seja do América do Sul, seja América do Norte, potencialmente nós somos que aqui tem a melhor janela. Isso não quer dizer que nós tenhamos desafios importantíssimos para que isso ocorra. Perfeito. Tem alguns desafios importantes. Em infraestrutura, regulação, como você colocou, Tudo, né? tudo. Para entender um pouco mais o teu negócio, qual que é o perfil de cliente da FS ideal? E quando o teu cliente vai fazer uma conta, o que ele leva em consideração nessa conta entre colocar $1 em servidor aqui no Brasil ou em outro país? Quais são os fatores que estão nessa equação? Ótima pergunta, porque o preâmbulo da resposta da pergunta é assim: data center é literalmente um negócio global. Não importa para o cliente se ele está na Índia, no Brasil, nos Estados Unidos, no México, uma Big Tech. Mesmo em latência? Aí você resolve com os cabos submarinos, né? Se esse país te oferece uma rede de cabos submarinos robusta, esse problema da latência é super mitigado. Então, o que eu quero dizer? As opcionalidades para uma Big Tech, seja asiática, seja ocidental, elas são meio que o país compete com outros países. Não, Quase commodity. não é como, sei lá, soja que não dá para plantar na China porque não tem água. Então, se você imaginar que a Europa tem um problema muito sério, sobretudo após a guerra da Ucrânia de fornecimento de energia, os países que têm reserva de energia, têm alguma estrutura hídrica e uma democracia, uma rede de cabos submarinos, é competidor brasileiro. Então, isso quer dizer que se você no Brasil cobra você tem um framework, um arcabouço de impostos muito pior do que você tem no México, provavelmente o cliente vai optar pelo México. Se você aqui não resolver o problema da transmissão energética ou um problema dessa da LGPD, provavelmente o cliente vai optar por outro lugar. Agora, por que nós acreditamos que o Brasil é bom potencialmente? Porque, de novo, energia renovável, matriz energética super equilibrada, nós não dependemos 100% do petróleo, 100% do gás, não temos uma única fonte, temos várias fontes de térmica, petróleo, eólica, solar, nós temos várias fontes. O que a gente não tem aqui, para dizer assim, talvez desenvolvimento no urânio. Energia atômica é uma coisa que o Brasil, em Angra 1 ou Angra 2, não conseguiria fornecer, que é uma energia super limpa, mas não conseguiria hoje fornecer. É a única matriz que talvez os outros possam ter um pouco melhor do que nós. Mas, no geral, nós somos uma matriz, além de limpa, temos energia. Vinda de rio, vindo do petróleo, vindo do gás, vindo do sol, do vento. E data center, basicamente, é um negócio que transforma
essa energia em poder computacional. Sem isso, sem energia, não vai funcionar nenhum data center. Segundo, nós temos escala. No pior cenário, abastece a nós mesmos, né? E o mundo hoje vive um problema muito grande que foi startado pela geopolítica, que é um protecionismo digital, né? Por exemplo, essa semana a gente conviveu com um boato que os Estados Unidos poderia desligar os GPS e os serviços de localização de todos os serviços aí poderiam estar em risco. O que tecnicamente seria um ambiente menor que 1%. Isso, as chances nem daria, talvez, num curto prazo, porque talvez isso... O Irã acessa GPS americano hoje sem ter direito a acessar, né? O sistema de geolocalização ele é global. Então, se tira um país do ar, afeta todo mundo. Não é simplesmente tira o Brasil. Tem 2 satélitezinhos no Brasil. Mas a gente tem GPS de outros países. De outros países. É a troca global. Eu poderia passar aqui muito tempo explicando isso aí, mas é totalmente improvável. Mas quando você olha que há essa possibilidade, ou a Microsoft desligar aqui sob uma ameaça, esses dias foi capa do Financial Times que a McKinsey, na China, tem evitado pegar projetos de inteligência artificial por uma suposta pressão da Casa Branca americana, que não quer que a McKinsey preste serviço dos seus talentos para ensinar ou difundir conhecimento com os clientes chineses, num conhecimento que supostamente se aprendeu nos Estados Unidos. Então, o mundo inteiro está olhando por esse negócio. Bom, eu preciso resolver um problema que é onde estão os dados das pessoas dos 1000 países? Onde é que eles estão? Eles estão protegidos em que regulação? Qual é o sistema, a jurisprudência que alcança os dados se houver um problema de, por exemplo, um prestador de serviço de GPS? Onde é que esse dado está? Onde essa empresa está? Que tipo de lei ela está submetida? Onde estão os administradores dessa empresa? Que tipo de impostos eles pagam? Que tipo de punição eles podem receber? E aí há um cenário que não é bom no Brasil, mas pode melhorar, mas não é bom, é que as nossas estimativas nossas, é que 84% dos dados brasileiros não estão aqui. Seja num app que a gente usa para fazer um joguinho, e tá lá nossas moedinhas do joguinho, o filho lá joga, e tem quem está me escutando tem filho pequeno aí, os consoles, tá lá, ele tem a reservinha, porque ele passa de fase, ele ganha a moedinha, ele tem a moedinha dele, some aquilo. Você reclama com quem? Tá onde esse dado? O e-mail, quando você trafega, a gente acha que tá aqui, né? Mas garanto para você que grande parte dele não está aqui. Se sumir o e-mail desse, apagar, não chegar e tal, você fala com quem? Se uma VPN dessa está simplesmente hackeada, você usa uma VPN para poder acessar um jogo, uma música, ou para se proteger. E aí essa VPN simplesmente é um backdoor. Backdoor é uma linguagem popular de vazamento de dados de um fornecedor que a princípio é holandês, mas na verdade ele é iraniano. Estou chutando, tudo aqui é hipotético. E como é que processa esse cara? Sim. Onde está esse cara? Onde foi o dado? Como é que protege? Então, o mundo inteiro está parando para se perguntar sobre isso. E o Brasil é muito vulnerável. Basicamente, se fosse no mundo real, como os nossos... No mundo real, no mundo material, é como os nossos tanques de guerra não fossem nossos. Como os nossos navios de guerra não fossem nossos. Então, é como se a gente dependesse de tanques de outros países, navios de outros países, drones de outros países, força aérea de outros países, para nos defender. Isso é um problema real, que não é para assustar ninguém, porque é um dado. Isso serve para mim, serve para todo mundo, está todo mundo nesse mesmo barco. Mas é uma coisa importante se ver a nível de regulação, é importante se ver a nível de, não de governo, né? Porque toda vez que governos tentam mexer nisso, fica muito perto de regular conteúdo. Confunde o que é soberania digital de um país com conteúdo. Sim. Que pode falar, que não pode falar, confunde. Mas quando é política de Estado, cara, isso aqui é como exatamente eu ter minhas forças armadas, só que eu preciso ter essa força digital. Eu preciso que esse dado de um brasileiro, um dado crítico de um CPF, do imposto de renda, da ficha de saúde, da ficha médica, do histórico médico, eu preciso ter já aqui. Eu preciso ter certeza que esse fornecedor obedece às leis daqui. Eu preciso ter certeza que esse dado não está sendo comercializado. Eu preciso ter certeza que, se houver um dano, eu consiga interferir nesse dado. E vários países estão avançando nisso. Sejam eles de origem oriental, a China tem um sistema de crédito social, os dados das pessoas, até
para nós, que estamos acostumados com a democracia ocidental e tal, para nós é até abusivo, tem o maior firewall do mundo, a maior rede de proteção do mundo, quanto países como os americanos, que exigem que dados críticos fiquem lá. Os europeus agora estão com a cloud soberana, quando você conversa em todos os fóruns, os europeus falam 100% sobre isso. Cloud soberana seria os dados dos principais dados críticos, os dados sensíveis estarem no seu país. Então, eu acho que aí é uma discussão talvez um pouco mais filosófica do negócio, mas que tem um impacto no mundo data centers. Se alguma regulação brasileira caminhar para dentro disso e seguir o que os europeus, os americanos, os chineses estão fazendo no mundo, acho que aí o mercado de data center ele seria assim anabolizado vezes 100. Como o tema de desenvolvimento de cibersegurança. A inteligência artificial, se por um lado ela é uma ferramenta maravilhosa, ela também ensinou os hackers, os atacantes a dar uma complexidade, um nível de detalhamento nunca visto. A ferramenta, né? Ela não é culpada de nada, IA, mas a ferramenta possibilita criação de cenários de ataque que não seriam possíveis antes do advento dela, antes da proliferação dela, sobretudo em forma de LLM, de chat, né? Então, eu acho que aqui temos um conjunto de oportunidades, mas temos também que cuidar muito de ameaças que estão por vir aí, que a gente precisa se preparar, e não adianta uma empresa privada tentar fazer isso sem você ter um aparato de regulamentação, de leis. E a gente, inclusive, defende muito que isso se desenvolva, que se discuta para implementar a melhor decisão possível. Mas essa discussão ela precisa ter imediatamente no Brasil. Alberto, essa questão de regulação, existem algumas regulações aí em discussão, né? Tem a Política Nacional de Data Centers, que o Ministério da Fazenda tem discutido e tem se ventilado, né, na imprensa, que o governo estuda uma possibilidade de isenção para essas grandes empresas de tecnologia por 1 ano. Você acha que essa janela é suficiente para a gente impulsionar o setor e alcançar essa soberania nesse setor e também inteligência artificial? Não, de forma nenhuma. Os investimentos nesse negócio não podem se limitar a janelas tão curtas. Esse é um negócio, você vê, o Brasil perdeu algumas janelas importantes, né? Seja da explosão das .com, seja da explosão da internet, do celular. Nós não temos nenhuma grande empresa que conseguiu se sobressair mundialmente, globalmente falando de tecnologia. Se você pegar a Bolsa Brasileira, na década de 90 e em 2025, você vai ver que a predominância é banco e commodities, agrícolas, minerais, óleo e gás. É o mesmo retrato. Mudou. Uma empresinha que foi para cá, foi para lá, levantou uma empresinha de tecnologia, duas, contadas numa mão do dedo. Você pegar a Bolsa Americana, ou até a própria chinesa de Xangai, o que aconteceu com elas, você vê a top 10, 8 são de tecnologias. Então, é um cenário que alguém capturou uma oportunidade imensa, porque tinha mão de obra, porque tinha investimento, e outros continuaram provedores de commodities. Se a gente não se movimentar no campo de data centers, se não movimentar no campo de IA, provavelmente nós seremos grandes consumidores de chat GPTs da vida, que vão estar com os nossos dados acrescentados de contexto. Porque essas LLMs, de novo, não é para assustar ninguém, eu acho que é só para dar conhecimento, você dá contexto para elas, né? Quando você vai no chat GPT, você fala, olha, eu comecei a namorar hoje e o menino chama fulano, tem tal idade. Você vai dando contexto, é muito mais do que o dado, né? E esse negócio, pelo modelo de aprendizagem dele, ele está capturando essas informações, que além da tua informação, do teu nome, do teu CPF, tem lá, ele tem agora um contextual. Igual aquela brincadeira, Que não se qual a tinha. sua bênção que surgiu da gente, pessoal assustado. Hoje, acho que hoje foi ontem, eu vi uma estatística que os equipamentos da Apple já conseguem garantir antes da pessoa saber que está grávida em 92% dos casos. Ela sabe primeiro que a própria pessoa. Em 92% dos casos. A Microsoft, mês passado, lançou um estudo em que ela comparou um conjunto de inteligências artificiais orquestradas e um conjunto de médicos PhDs, usando uma linguagem aqui super simples, faixa pretas, uns médicos super especialistas, PhD,
e analisaram os mesmos casos de vários pacientes. Isso é um paper, tá? Isso é um paper científico, não é um post de Instagram. É um paper, tá no site da Microsoft. Recomendo até que tem curiosidade, baixe lá, porque é público, pode baixar. E lá, nesse paper, inclusive, ele coloca todos os indicadores, como foram feitos, foi feita essa pesquisa e tal. O resumo é que a orquestração das IAs acertaram 84% do diagnóstico e os médicos 22% do diagnóstico. É uma coisa espetacular para nós, seres humanos, né? Então, pô, se você imagina que os melhores médicos do mundo acertam 22% daquele diagnóstico e as máquinas agora estão fazendo 84%, pô, que maravilha, a gente não podia se curar de doenças, né? E imagina as possibilidades que isso abre para todo mundo. Agora, nós vamos consumir só esse dado, quanto país, vamos ser um mero consumidor disso, contratar todo mundo, ou podemos participar desse jogo? Eu acho que aí é uma decisão que nós precisamos tomar urgente. Mas quando que você acha que é possível algum dia chegar lá, né? O governo soltou uma informação de que a gente teria um impacto na balança de 8 bilhões de dólares com relação a usar essas tecnologias estrangeiras, né? E não usar tecnologias do Brasil. É possível chegar nisso? Eu acho que sim. Eu acho que, de novo, acho que quando eu falar de vamos separar esse negócio aqui. Semicondutores, que é basicamente a NVIDIA, o negócio da Intel, que é placa de vídeo, CPU ou GPU. Placas de vídeo, placa de processamento. Acho que é um jogo difícil para o Brasil competir. Bem difícil. A gente teria que descobrir alguma reserva de metais raros, que são a base desses componentes, para justificar uma planta aqui. Do contrário, nós temos pouca competitividade contra chineses, americanos, pouquíssima competitividade. No negócio de motor de ar, a gente não tem capital disponível para isso. Você vê, os Estados Unidos é o único local do mundo que você, com um PowerPoint e uma boa história curricular ou de outros empreendimentos, levanta 50 milhões de dólares. Aquela audiência de vocês, assim, os empresários que estão escutando, pergunta qual é aqueles caras que conseguem levantar 50 milhões de dólares com 20 anos de empresa, com balanço em dia, tudo certinho, quem consegue levantar 300 milhões de reais rápido? O cara lá nos Estados Unidos, no Vale do Silício, faz isso sem a empresa aberta. Então, essa é a abundância de capital quando você tem um ambiente de livre mercado, de muita formação de mão de obra, etc. Eu acho pouco provável que a gente consiga competir pela formação de capital e de mão de obra. Agora, nas aplicações sobre isso, eu acho que aí nós temos um negócio espetacular. Vou dar um exemplo fácil para ficar na cabeça das pessoas, assim como do que eu estou referindo. O Mercado Livre é uma empresa argentina. Ela construiu a base de quê? Ela construiu a base da internet que estava aí. Ela não reinventou a internet, ou montou um motor de busca como o Google. Ela simplesmente usou essa infraestrutura que estava aí, de Googles e afins, e montou um grande negócio de e-commerce, é um player global e uma empresa maravilhosamente bem tocada e que, acima de tudo, permite o acesso de bens e serviços a milhares de pessoas que talvez não tivessem se ela não existisse. Então, eu acho que a gente usar aplicações sobre essa infraestrutura é ótimo. E em data center a gente consegue, por tudo aquilo que eu já falei aqui, ser super competitivo. Mas nos motores de ar e em placas de superprocessamento, eu acho pouco provável que a gente tenha algum tipo de competitividade. O governo soltou essa MP de data center, eu acho que é uma tentativa do ponto de vista de boa intenção, mas o conteúdo ele tem um potencial para atrasar o setor, ao invés de avançar no setor. Acho que é o efeito colateral inesperado por eles. Pelo governo, acho que não quer que a gente olhe para trás. Mas faltou colocar mais nisso, mais luz nisso, debater mais, porque hoje basicamente você travou o setor, vai travar o setor se essa MP não for modificada no Congresso, o setor provavelmente vai dar uma grande travada, e é uma pena, porque não deveria ser assim. Mas, enfim, eu acho que tem caminho, tem congresso pela frente, tem debate. Quero crer que lá nessas casas vão ter um debate. Quero crer que vão escutar opiniões divergentes do que tem nessa MP e vão considerar e ver que não vai avançar, é um retrocesso. Nós limitamos, se vocês quiserem, a gente pode falar um pouco sobre isso, mas nós limitamos o avanço de data center na velocidade que ele pode absurdamente.
Eu estou entendendo que você comentou que tem um gargalo importante aqui na rede de transmissão, né? E aí, eu tinha separado aqui alguns dados, né? Quando a gente fala da voracidade do consumo de energia por inteligência artificial, né? Você tem o GPT-4 consome 10 vezes mais energia do que uma busca no Google. Você tem uma estimativa que até 2030 o consumo mundial de energia por IA supera o consumo de um país como o Japão. E um outro que eu achei mais interessante, fazendo algumas contas aqui, é o consumo energético previsto por um Stargate, que é o maior projeto hoje, né, de infraestrutura em AI da Oracle com OpenAI, supera nas previsões o consumo elétrico residencial da cidade do Rio de Janeiro. E se a gente for pegar o Colossus, que é o da xAI, ele superaria mais de uma vez o consumo de uma cidade tipo Sorocaba. Provavelmente esse é o lidar gargalo. como lidar com assim, dado que o consumo está Exponencial. exponencial, a tecnologia, como você colocou, a gente está engatinhando ainda na adoção e na aplicação disso. Como que a FS pretende lidar com essas questões e principalmente esse gargalo de É uma transmissão? pergunta espetacular, porque eu acho que aí está, inclusive, uma das vantagens do Brasil. Tanto pela renovável, fontes energéticas de baixo impacto de carbono, quanto pela produção. As leis que foram feitas para toda a energia renovável desde 2012, 13, 14, elas levaram um parque muito grande disso e a gente adicionou uma quantidade muito importante de capacidade de geração de energia. Mas o fato é que os data centers consomem uma quantidade de energia que o mundo não estava previsto para ter. Qual é a nossa convicção? Você usou um exemplo que é muito legal. Um chat GPT consome 10 vezes mais que uma busca no Google. Era 100 há 2 anos atrás. Então, as próprias tecnologias já vêm reduzindo bastante isso. Então, uma tecnologia sobre a outra vai aprendendo como lidar com isso, vai equacionando. Porque para o provedor isso é um problema. Porque ele precisa de energia e o custo dele. Então, não é que ele não está tratando isso. Eu falo a OpenAI, Gemini, Copilot, DeepSeek, todos eles querem tratar desse problema porque é questão de sobrevivência na corrida de longo prazo deles. Então, eu acredito que a própria tecnologia ajude a resolver esse problema. Segundo, fontes energéticas mais inteligentes, como aquelas à base de reatores de urânio, elas devem ser desenvolvidas e o Brasil é um país que tem uma reserva importante de urânio no interior do Ceará, em 2 cidades, que é pouco explorada essa reserva, nós temos muita dificuldade de liberação ambiental, as liberações todas necessárias, mas as fontes de reatores nucleares, hoje a densidade energética dela conseguiria absorver isso em larga escala, o consumo de data center sobremaneira. Então, a minha resposta à tua pergunta é: a tecnologia tende a melhorar, e aí eu também posso dizer como é que estavam construídos esses motores de IA 3 anos atrás, quando começou o ChatGPT, e como eles estão agora, né? Como é que ele está tratando esse dado para ter mais eficiência e não consumir tanta energia. Quanto fontes alternativas, assim. Você vê todas as big techs, as americanas e as chinesas, têm hoje temas super importantes ligados a novas fontes energéticas ligadas a reatores nucleares à base de urânio, que é uma energia limpa, super segura, ao contrário do que a gente pensa sempre Fukushima, a gente sempre pensa nesses desastres e tal, é totalmente diferente a tecnologia. Tem até uma startup americana super legal, que ela tem um formato de um ovo gigante, um ovo de avestruz, e a promessa dessa startup é um pequeno reator nuclear, e a promessa dessa startup é que com esse ovo, ela consegue abastecer uma casa com 4 pessoas dentro da casa por 10 anos sem nada, sem um consumo elétrico, uma energia solar, nada. Só esse pequeno reator ligando televisão, ar-condicionado, aquecedor, micro-ondas, fogão elétrico, forno elétrico, tudo que eu consumo por 10 anos, esse pequeno reator. Quer dizer, há países nos Estados Unidos pensando já no consumo residencial desses pequenos reatores, para você ver a dimensão da segurança desses reatores hoje, né? Você está botando dentro da sua casa um pequeno reator nuclear.
E é uma energia muito mais eficiente. E há várias formas hoje que estão sendo pesquisadas, e a IA está ajudando, a própria IA ajuda a desenvolver de fontes energéticas que você tem um impacto menor do que esse tradicional nosso, represando o rio, o combustível fóssil, etc. Então, eu acredito em revoluções energéticas, igual teve a energia verde. E eu acho que o Brasil, assim que a gente conseguir estabilizar o preço do hidrogênio verde, o Brasil pode ser um grande gerador de hidrogênio verde, que aí você não está falando nem de baixo impacto de carbono, está falando de carbono zero de emissão, e abundante. E você tem essas fontes à base de reatores nucleares como grandes fontes. No Marco Zero, dimensionar os locais que aguentam esse impacto, né? Nós escolhemos, por exemplo, alguns estados são superavitários. Todos os estados nós escolhemos nossas plantas, eles são superavitários. Então, eles produzem mais energia do que consomem. Ou seja, e colocamos as plantas sempre muito perto de rios que podem abastecer sem grandes problemas de consumo de água, de tirar da população, e etc, etc. Também áreas escolhidas por nós foram ZPS, que são zonas processadoras de exportação. São áreas destinadas a ser zonas processadoras de exportação. São as ZPS, que são áreas destinadas a ser quase um distrito industrial, vai. Então, elas são destinadas a ser uma área importante, onde você não tem uma comunidade do lado, você não está desapropriando uma comunidade ribeirinha, ou está desapropriando um centro indígena, ou a própria comunidade, a própria população. São áreas que já foram concebidas há anos atrás com essa finalidade. Então, também nós somos para as EPS, pensando que para nós é super importante não só o local ter infraestrutura, mas a gente evitar o menor impacto possível que dê na sociedade. Queremos contribuir com a sociedade. O data center está lá para gerar emprego. Não estamos lá para tirar a energia das pessoas. Seria uma coisa inconcebível para nós. Então, as nossas escolhas, eu vou dar até um dado prático meu. Parnaíba, onde é um dos nossos... Parnaíba é no litoral do Piauí. O pequeno litoral do Piauí, uma das cidades é a Parnaíba, que nós estamos tendo um gasto acima do esperado em telecomunicações, porque lá é um ponto difícil de telecomunicações. Não tem cabo submarino e tal, nós estamos tendo que fazer essa construção. Mas, por outro lado, 95% da energia que o Piauí produz é verde. Então, o Piauí produz 3 GB e gasta 1 GB. Então, tem 2 GB de sobra, que embora está no grid, está sendo vendido, está no mercado aberto, mas a realidade é essa, produz 3, consome 1. E está na beira do rio Parnaíba, então, e numa zona de distrito industrial. Então, as nossas construções sempre olham para esse impacto. Agora, de fato, se isso não for plenamente controlado, você pode ter algum tipo de problema de sobrecarga na rede elétrica, porque o consumo é, como você disse, feroz. Data center, essa energia não existe. Quando você olha em perspectiva, só aumenta. Então, mas não acreditamos que a tecnologia está diminuindo muito o impacto, e as próprias novas fontes energéticas e os locais onde você coloca são importantíssimos para diminuir esse impacto para a sociedade. Se eu entendi, resumindo, né, o Brasil ele não tem um problema de produção de energia, além de uma vantagem de ser uma energia limpa, uma energia boa, né, com essas qualidades. A rede ela tem suas dificuldades, mas também para as projeções que você, nos seus cálculos de consumo, não é Onde nós estamos, não. Algumas zonas estão bem estranguladas. Mas de maneira geral, a transmissão no Brasil, o famoso linhão, está estrangulado. Embora tenha tido privatização, demora a fazer esses linhões e tal. Mas nas tuas contas, assim, entendendo que o consumo, tem uma otimização do consumo também de energia pelos modelos e pelos chips, mesmo que projetado uma adoção enorme aí adiante disso, não é um big deal para uma empresa que está instalando data centers no Brasil. A questão, tem a tese de que tem novas tecnologias, seja um reator nuclear, não é um limitador de negócio
para uma empresa de data center o território brasileiro como Nesse momento um não local. vejo, não. Nem hídrico, nem energético, eu não vejo esse tipo de problema no Brasil. E talvez a gente tenha no Nordeste um pouco o fator climático que é muito quente, talvez o consumo de energia possa ser um pouco maior pela temperatura média durante o ano. Talvez o sul do Brasil fosse um pouco melhor em termos de temperatura, mas nunca é só um fator, né? É um conjunto de fatores que tem que ser bem equilibrados. A localização, onde você disponibiliza, as ofertas energéticas, o impacto para aquela comunidade, para aquela sociedade, para aquela cidade, aquele estado. De maneira geral, eu acho que o Brasil hoje recebe bem. Temos um problema de transmissão que está dado. Se não houver investimento nesse negócio, deixar a iniciativa privada fazer, destravar esse setor, vai parar na energia. A notícia sobre isso é que o mundo inteiro está com esse mesmo problema. Porque os data centers do mundo inteiro enfrentam um problema de transmissão. A rede elétrica não estava prevista, quando foi construída há 30 anos atrás, para suportar uma carga desse tamanho. Então, há que se ter uma modernização. Eu costumo comparar isso com a indústria de carros. No Brasil, você não tinha as estradas que tinha na década de 60 porque não tinha carro suficiente. Você teve que sair construindo estrada. E você, eventualmente, desapropriou terra para construir estrada, para facilitar. Você usou asfalto, que vem do petróleo, combustível falso, para poder asfaltar. Mas você conseguiu interligar as coisas e os carros conseguiram passar. É mais ou menos esse fenômeno. Agora nós estamos numa entre-safra entre o que foi feito no sistema elétrico há 20, 30 anos atrás foi desenhado, e o nível de modernização que ele aplicou nos últimos 20, 30 anos, com o que precisa para os próximos 30. Se você pegar o que é hoje, não dá. Se você olhar para 30 anos, tem que parar. Bom, qual é a opção? Parar ou adaptar, construir, reformular, investir? Qualquer sociedade minimamente inteligente prefere evoluir, investir, ter, do que parar. Eu acho que o Brasil está muito mais nessa onda de vamos fazer, pode melhorar a velocidade, os marcos legais, né? Precisam ser revistos, precisam ser melhorados, mas, de maneira geral, eu acho que o Brasil, sobretudo na geração, é muito eficiente. Transmissão, se não passar a estrada, não vai vender carro. Usando a analogia. Por que eu acho essa pauta interessante? O assunto AI, ele sempre vem carregado de teorias do caos. Uhum. Vende bastante. Sim. Dá bastante clique. Notícias que pintam um cenário caótico. E, ao mesmo tempo, a gente vê que tem várias utopias e exageros dentro dessas discussões. Então, conversando com uma pessoa que tem poder de fala nessa discussão de data center e tem conhecimento, né, de causa nessa discussão de data center e matriz energética, o que eu estou entendendo? Se a gente for pintar aqui um cenário onde tem um problema anunciado na questão de energia e consumo de AI, eu tenho um ponto de atenção, não, isso aqui não é uma preocupação, eu estou entendendo que a gente temos um ponto de atenção, não é um caos anunciado, ao mesmo tempo não é um assunto que pode passar desapercebido. Faz todo sentido o que você está dizendo. Em resumo, assim, potencialmente nós somos top 7, 6 do mundo de países que podem receber grandes parques de data center. Tem que saber, a gente vai ser capaz de explorar esse potencial? Nós somos capazes, do ponto de vista de impostos, do ponto de vista de regulação dos dados, do ponto de vista de rede elétrica, nós somos capazes? Essa é a discussão que tem que ser estimulada, porque nenhuma empresa, uma big tech, seja, de novo, americana, seja europeia, seja asiática, vai esperar pelo nosso tempo. Não vão esperar. Vão esperar o que o Brasil vai decidir. Não, eles vão optar. Se não é bom aqui, será bom em outro lugar. Vão fazer as suas opções. Se você olhar o governo americano, o nível de estímulo que está dando à produção de AI assim, é uma coisa inacreditável. O que os chineses estão fazendo é inacreditável. Os chineses estão fazendo fontes energéticas, construindo a toque de caixa, porque já entendeu que o jogo da tecnologia é o maior jogo a ser jogado nos próximos 50 anos. Os americanos também já entenderam esse negócio. Então, você pega Stargate, um negócio de 500 bilhões, que tem um nível de incentivo do governo absurdo.
As empresas estão altamente incentivadas a exportar o serviço. Portanto, eu acho que a gente não pode ficar na bifurcação entre o que eu quero ser, eu vou ser assim, e os gringos é que se adaptem. Não é essa a escolha. Nós temos que nos adaptar. A infraestrutura elétrica não foi feita para isso, mas no mundo inteiro não foi feita. Agora tem gente correndo atrás para resolver, e nós precisamos fazer a mesma coisa. E a nossa estrutura tributária não foi feita para ser eficiente, para fazer essa competição global. Então, nós temos que resolver esses dois problemas. Agora, tira isso, vê o potencial. O Brasil seria facilmente um dos 5 maiores parques de data centers globais. Isso significaria bilhões na economia de dólares, isso significaria dezenas de empregos de altíssima qualidade, seria zonas exportadoras de serviços. Você tem um data center do lado, todo o conjunto de sociedade usar uma latência zero conectada direto naquele data center, e que tipo de aplicação isso pode ter, porque o data center está ali do teu lado. Imagina cirurgias robóticas de altíssima complexidade com latência zero, que está conectado aqui, a cidade está conectada direto no data center. Assim, os serviços de GPS, de 5G, de 6G, o chinês testou o 6G e fez um download de 50 GB em 2 segundos. Olha que loucura, 50 gigas é mais ou menos grosseiramente, uns 50 milhões de arquivos de Excel. Agora, Alberto, pensando ainda sobre essa questão de infraestrutura e da capacidade energética do Brasil, de acordo com a Associação Brasileira de Data Centers, a gente tem cerca de 160, 162 data centers aqui no Brasil, sendo que 110 são no Sudeste. Por que no Sudeste e qual é o potencial de exploração de outras áreas, pensando principalmente nessa questão energética? Bom, esse número ele nunca é cravado, mas é alguma coisa entre 145 e 160 data centers tem aqui no Brasil, né? E a concentração no Sudeste, primeiro que quando qualquer cliente, somente aqueles que chegaram para construir os primeiros data centers aqui, os data centers um pouco maiores, a partir de 2008, 2009, 2010, São Paulo e Rio são as opções primeiras que aparecem, porque são perto dos headquarters, tem mão de obra, tem um empreiteiro que chama, a linguajar, é o EPCista, né? Aquele que efetivamente está ali construindo tijolo, colocando a refrigeração e tal. Você tem mão de obra, controla melhor, a rede elétrica está mais acostumada, porque tem grandes consumidores já nessa região, sejam de grandes fornos, de aço, indústria que é muito intensiva também em energia, já estão estabelecidos, ou seja, você tem estrutura na subestação, que também, não é só em data center, né? Você olha, a maioria das indústrias tem uma concentração muito grande aqui. Mas, com o passar do tempo, você começou a entender que há regiões do Brasil potencialmente importantes que podem ser exploradas também. E aí me chama a atenção o Ceará e, mais recentemente, o Piauí, por vocações que, primeiro, para efeito de cabo submarino, um cabo submarino ligado do Ceará para Miami é mais perto do que Miami para muitos estados americanos internos. A distância é menor. Você conectar um cabo submarino, em termos de distância, né, de 1.000 quilômetros, do Ceará ou do Piauí, é mais perto do que de Miami para outros estados americanos. Então, começou a se entender, bom, tem um local ali também que dá para fazer. Segundo, e aí telecomunicações é crítico para data center. Segundo que há muitos estados ofereceram vantagens competitivas sobre os estados do Sudeste, para dizer, olha, vem para cá, você vai ter um benefício, seja ele na contratação de mão de obra, de fornecedor, diferimento de impostos, ou incentivo fiscal realmente. E essa conta começou a ser formada, e algumas empresas, e nós somos uma dessas, mas nós temos o desenvolvimento tanto em São Paulo quanto no Nordeste. Mas começou a olhar e falou assim, bom, tem uma vantagem relativamente grande. E olhando para o futuro, a energia renovável é a moeda desse negócio. Você tem estados, como eu mencionei aqui, eu destaco o Piauí porque pouca gente sabe isso, mas 95% da energia do Piauí é renovável, de tudo que gera, e é superavitário, é abundante a geração de energia. Então, você
você começar a olhar e falar assim, bom, onde é que eu vou conseguir essa energia de uma forma como essa no Sudeste? Aí você pensa, pô, Paraná tem Itaipu, poderia ser uma hipótese. Precisa desenvolver lá plantas, telecomunicações, mas pode ser uma hipótese. Mas a outro que não é bem Sudeste, mas é Sul, Paraná, mas você começa a aparecer outros estados que têm potencial. E aí eu estou falando de casos que nós estudamos, mas eu acredito que podem haver data centers importantes no Pará, no Tocantins. Esses dias me procurou o senador Irajá do Tocantins, querendo desenvolver, incentivar o que ele poderia fazer para desenvolver data center na ZPE lá de Tocantins, porque ele leu, se informou e viu, pô, isso é importante para o meu estado, eu queria ver como é que pode fazer. E assim tem outros querendo ver, fazer, etc. É, e aí eu realmente acho que o Sudeste vai acabar aglutinando a maior parte deles, porque é onde estão os melhores fornecedores, é onde tem uma estrutura de logística de porto para receber equipamento importado e tal, mas acho que em data center especificamente há uma possibilidade importantíssima para o Nordeste brasileiro, pela sua distância para a Europa, pela sua distância pela Ásia, para a África, por conta de telecomunicações, pelo potencial de energia renovável. Eu acho que tem essa conta pode ser melhor olhando daqui a 10 anos, não vai ser 110 para 160. Talvez ela possa ser 1.500 no Sudeste, 500 em outras regiões. Acho que ela pode ser muito mais bem equilibrada. Olhando agora para a FS, né? Essa construção no Nordeste que vocês estão fazendo, ela é sob demanda, confere? Então, você consegue adiantar para a gente quem vai utilizar? A gente, esses contratos são sempre muito delicados nas confidencialidades dele. Mas o que eu posso dizer é que a gente tem aqui 2 grupos de clientes, clientes chineses e americanos. Então, a gente conseguiu orquestrar uma forma que a gente consegue conviver tanto com os clientes chineses quanto os clientes americanos. E o grande 80% do nosso volume vem desses players, desses 2 lugares. A gente tá muito próximo de fazer um anúncio formal dos clientes, com a permissão deles, etc. Mas são clientes que já estão contratados, né? Então, você pode construir data center sem cliente, né? Não é o nosso caso. Não tem problema, você pode construir, quem quiser construir, pode construir, mas num caso de data center, você construir sem já ter certeza de que tem um cliente lá contratado, dá um nível de risco muito grande para o investidor. Não foi a nossa opção. A gente só autorizou o CAPEX, o investimento, a alocação de capital, no momento que a gente tinha o firme dos clientes. Mas são poucos clientes, muito pouco cliente, quase data center sob medida, né? Para aquele cliente e tal. Porque as regras de cibersegurança, as regras de segurança física, cada um tem o seu. Se eu te contasse como é um refeitório de um data center, de uma Big Tech, seja asiática, seja americana, um nível de segurança que é colocado ali, ou de cibersegurança, ou de segurança vindo no refeitório do data center. É um negócio surreal, não é? Parece ficção, ao nível de segurança que se tem num ambiente como esse. Então, é muito feito sob medida, como você bem citou. Mas talvez uns 2, 3 meses a gente está no ponto de ter autorização de falar abertamente do nome. Uma curiosidade, pode parecer ingênua por ter desconhecimento dos volumes e dos números envolvidos aqui, mas assim, olhando a tecnologia, por onde ela está indo, me pergunta, e já te trago o porquê, os data centers no futuro, eles continuam sendo grandes construções concentradas em termos de infraestrutura, ou a gente tem um movimento de data centers menores e descentralizados em termos geográficos? E por que a pergunta? Você tem as distâncias de tecnologia são cada vez com 5G, com 6G, menos relevantes. Você tem processamentos distribuídos, tecnologias estão permitindo essa distribuição ser, inclusive, remunerada, né, com blockchain. Como que você vê esse data center do futuro? Ainda a gente vê essas grandes esses grandes, fortes castelos computacionais, ou a gente vai ter uma pulverização maior de real estate e infraestrutura?
Bom, do ponto de vista prático, eu acho que a forma como está sendo construído data center no mundo, você tem uma planta, tem um terreno, lá homologa o terreno, faz todas as adaptações, faz as obras civis, as obras hidráulicas, de refrigeração, sei lá, e homologa aquele lugar e aquele lugar passa a ser um data center. Eu acho que esse modelo tende a ficar menor. Eu acho que no caso de grandes construções vai ser mais como a Stargate, condomínio de data center. Um grande terreno, preparado para receber, energeticamente falando, fluvialmente falando, para receber, e lá vão ter 10, 12, igual um shopping center, que você tem 50 tipos de loja num único lugar. Eu acho que a tendência, onde a gente enxerga, né? Nossa visão é que para essas grandes construções é mais para condomínios de data center que data centers individuais. Faz mais sentido já pegar uma grande área com todos os impactos medidos, sejam eles ambientais, sejam eles elétricos, seja do que for, da ordem que for, bem medidos, adequados para ter. Igual é um porto. Qualquer lugar que, no Brasil que é a costa em tamanho da nossa, qualquer lugar pode ser porto, né? Você pode receber. Mas você tem locais específicos, estão homologados, licenciados, para ter ali todo mundo atraca, né? Então eu acho que é muito mais para esse caminho. Agora, esses data centers que a gente chama de borda aí, na ponta, micro data centers, a gente acredita neles também. A gente até tem uma conversa importante com a Qualcomm, onde há muita coisa para ser desenvolvida em micros data centers que não dependem de tanta infraestrutura, mas que podem fazer várias funções. Por exemplo, entrar numa loja e você tem pequenos servidorzinhos, desse tamanho, com uma capacidade já super importante, que tem GPU ali dentro, não é só CPU, e que você pode pegar ali com a autorização do cliente, no Brasil, LGPD, e dizer o seguinte: olha, aquele produto que você sempre vem procurar aqui está naquela seção ali, ó. Facilita o caminho na loja, etc. E não precisa processar isso num data center no Ceará, ou um data center na Flórida, ou no México. Processa ali mesmo. Não precisa trocar essa informação, é só uma informação que serve para aquele cliente que entrou ali. E você armazena e processa, diz, ó, aquele ali é o Alberto. O Alberto sempre compra Presto Barba. A seção do Presto Barba é aquela. Ó, Alberto, ali, ó. Não precisa ir lá, processar, latência, telecom. Cabozinho, uma rede local, que você põe lá um servidor na bordinha ali, um computadorzinho pequeno, e você faz isso. Isso, eu acho que tem milhares de aplicações. Eu vi a apresentação do CEO da NVIDIA, mostrando pequenos servidores, assim, esse tamanhozinho assim, com GPUs ultra potentes, que funciona com um nível de refrigeração de cooler mesmo, ventiladorzinho, como se fosse um computador, um cooler mesmo, não precisa de super refrigeração e tal, com uma capacidade de processar imagem, vídeo, de GPU de servidor. Então, quando você olha que isso pode existir, aí eu acho que, por exemplo, aqui, gravar um podcast desse, por exemplo, talvez você não precise mandar isso para a nuvem, gravar, faz local, e claro, serviços de cibersegurança, pré-instalados, pré-codificados ali dentro, para não ser uma coisa que possa ter invasão, mas que eu acho que consegue ter muita aplicação que pode fazer esses microservidores, com a dependência menor disso. Isso quer dizer que os data centers estão ameaçados? Não, eu acho que faz parte da solução energética. Você tem muito menos consumo de energia, porque você não precisa levar isso tudo para a nuvem, super processar, porque não é necessário. Você não precisa disso. Eu lembro que quando o Netflix entrou, uma das soluções que o Netflix tinha era que ele usava o dado e meio que, quando você diz assim, ó, assisti tal filme, te recomendo assistir tal série porque você assistiu essa série. Aquele dado era simplesmente, ele usava naquele momento. Você não usou a série ou usou a série, naquele momento aquele dado apagava. Então, tinha uma melhora de consumo enorme de dados, porque a forma que foi feita aquela engenharia, a Netflix conseguiu subir muito porque tinha uma estrutura de tecnologia muito menor do que armazenar aquele milhões de dados que depois não serve para nada. Você fica lá amontoando dados, usando dados que simplesmente não serve para muita coisa. Eu acho que aí tem uma pequena revolução, que eu não sei em que tempo que ela acontece, desses microservidores super potentes. Em tese, assim, esse iPad aqui que está paradinho aqui, sem fazer nada, o celular que está no nosso bolso, sem fazer nada, ele tem uma capacidade
computacional ociosa que hoje a gente não E monetiza, poderia ser né? remunerado por blockchain. Poderia eventualmente por blockchain. Ser remunerado por Ethereum. São pequenos servidores que poderiam fazer, e o parque é gigantesco para isso. Alberto, olha, esse assunto rende pano para manga. Você está convidado para voltar para fazer o anúncio, que eu quero saber quem são os clientes. Vou anunciar em chinês e inglês. Opa, tá prometido. Vou treinar o mandarim. Obrigada pela sua presença. Obrigado. Obrigado, Alberto, um prazer. Prazer enorme. Obrigada pela sua audiência. O Revolução IA volta em breve. Até mais. E aí, gostou do programa? Então curta o vídeo e aproveite para se inscrever no nosso canal do YouTube. E se você chegou até o final, deixa aqui embaixo nos comentários a palavra IA. Até a próxima!